deputada. Não estou lhe ouvindo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Tereza. Bom dia, Auler. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Infelizmente, com um tema aí extremamente delicado para a minha vida, para a minha atuação política aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom dia, deputada. Bem-vinda. Obrigada. Deputada, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É sempre bom conversar com a senhora, embora o tema de hoje, como a senhora disse, é meio violento demais. Não deveríamos estar vivendo esses momentos, mas isso tem sido uma prática fascista. Basta ver o que aconteceu em Santa Catarina, em que a própria Assembleia e o governador vetaram a cota racista. Não vetaram as cotas. As demais cotas, as cotas sociais, cotas das escolas públicas, tudo foram respeitadas. A legislação de Santa Catarina vetou as cotas negras. 2 negros. Ou seja, o racismo. Não pode ter benefício negro para chegar na faculdade. Ainda bem que a própria Justiça de Santa Catarina vetou isso, e o Supremo também deve vetar. E aqui no Rio nós estamos vendo a perseguição à senhora. Então, se a senhora puder relatar como é que se deu, eu tenho aí os prints para mostrar dos boletins de ocorrência da primeira, não sei se a Daphne pode mostrar, a primeira denúncia, a primeira ataque que a senhora sofreu, que tem um print dos ataques que a senhora vem sofrendo. Vou colocar na tela, mas peço então para a deputada ir respondendo. Estou abrindo aqui. São alguns cliques, deputada, e a gente demora um pouquinho. Está aqui, ó. Não sei se vai dar leitura para vocês. Você quer que eu leia, Auler? Leia, é bom ler para tomar conhecimento. Deputada, eu sou um membro dedicado à Ordem Secreta dos Primadistas. Estou escrevendo para lhe avisar que seus dias de ativismo esquerdistas estão contados. Eu e meus irmãos da Ordem estamos planejando visitá-la em sua casa à noite, quando você menos espera. Nós a amarraremos na sua própria cama com cordas sujas e cheias de sangue seco de vítimas anteriores. E aí começaremos o que você merece. Primeiro, o estupro, não um estupro rápido e limpo, mas algo doentio e prolongado. Nós usaremos objetos enferrujados e contaminados, talvez até injetaremos substâncias que deformem seu corpo por dentro. Eu estou aqui, peraí. Fazendo com que? Peraí, só um minuto. Fazendo com que sinta uma dor lancinante, misturada com prazer forçado e repulsivo, enquanto rimos da sua agonia, você vai implorar por misericórdia, mas nós a forçaremos a gemer como um animal em si, violando cada orifício do seu corpo até que fique irreconhecível. E quando isso acabar, a morte virá devagar, nós a deixaremos sangrando com cortes precisos que expõem seus órgãos. Talvez cortemos sua língua para que não possa gritar mais, ou arrancaremos seus olhos para que você veja o nada antes de partir. Será uma execução ritualística, onde usaremos parte do seu corpo como troféus para a nossa causa, preservando-as informal para exibi-las em nossos rituais secretos. Isso é o que acontece com traidoras como você, que ousam desafiar a ordem natural. Assinado Ordem Secreta dos Primadistas, e essa é a primeira ameaça que foi, infelizmente, uma coisa bizarra. Surgiu como, deputada? Bom, essa ameaça chegou nos meus e-mails pessoais, inclusive e-mails que eu já não usava. Então, a surpresa também dessa investigação sobre os meus e-mails pessoais, claro, o meu e-mail público todo mundo tem acesso, mas chegaram pelos meus e-mails pessoais, inclusive chegaram também nos e-mails pessoais de 2 assessoras minhas, ou seja, essa pessoa tem investigado, né? Tem, enfim, uma rota em que os nossos dados ficaram disponíveis para ela, para essa pessoa ou para um coletivo de pessoas, a gente não sabe. E esse tipo de ameaça, com essa riqueza de detalhes sórdidos, violentos, de como seria o meu assassinato, revela o tamanho da tentativa de intimidação, de ameaça
e de inviabilização, obviamente. A gente sabe que a política já é um lugar extremamente hostil para nós, mulheres, em especial nós, mulheres negras, com um histórico de movimento social, com um histórico de favelas. Então, não tenham dúvidas de que essas ameaças chegam, em especial em um ano de eleição, para tentar frear a nossa caminhada política. Então, eu vejo com muita preocupação, acho que os órgãos públicos precisam responder a contento, em especial os órgãos de investigação, as polícias, porque, inclusive, esse e-mail é assinado, e aí, obviamente, a gente precisa dos órgãos de investigação para que possam identificar os autores desse e-mail, mas por uma ordem secreta primadista, que aí a gente estava falando aí de Santa Catarina, mas que se a gente der um Google, a gente sabe que essa ordem secreta ela foi fundada lá na década de 50, 60, exatamente com uma perspectiva neofascista, com uma perspectiva ligada ao grupo Ku Klux Klan. Então, é uma coisa bem complexa. Então, por isso também a gente está acionando o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, justamente para entender que esses grupos fascistas, neonazistas, podem estar por trás disso. Demais essa ameaça também. A gente não para por aí, não. Tem uma segunda ameaça aqui que o Auler me mandou, e diz assim o título: Sua macaca nojenta que luta pelo direito desses escravos. De Felipe Amorim Cruz Leite, né, para Renata Souza. Estou te observando não só pela internet, te monitoro pelas ruas, irei te dar 3 dias para sair do pessoal até você aparecer morta. Você é uma macaca parasita que não apoia esses inúteis de negros que só têm a função de ser escravizados por mim e por meu povo. Até dia 13 irei invadir 3 escolas e não direi o nome, irei matar o máximo de negros, bichas, viados, macumbeiros. Eu sou um deus e nada pode me parar. Logo após isso, irei estourar sua cara de bala se você não tiver saído desse partido Bolsonaro 2026. Então, está aí, inclusive, apoiador de Bolsonaro, obviamente. Deixa eu tirar esse banner aqui. Tá? Só fazendo um adendo, Data. A deputada Renata começou na vida pública trabalhando com a Marielle. Ela era chefe de gabinete, se eu não me engano, ou assessora da Marielle, que foi assassinada após várias ameaças. E a deputada Renata foi eleita pelos muitos eleitores da Marielle, e exerce um papel na Assembleia Legislativa parecido com o que a Marielle exercia na Câmara Municipal. Então, não vamos perder da nossa concepção aqui que a Renata é sucessora da Marielle. Estão querendo cometer com ela o que fizeram com a Marielle. Eu não sei, a senhora hoje está com segurança pessoal, a Alerj garantiu, Secretaria de Segurança para a senhora, deputada? Bom, é importante esse histórico, Auler, porque exatamente, eu venho para a política junto com Marielle, a gente trabalhou 20 anos juntas, trabalhamos no mandato, inclusive, do Freixo, à época, e quando lançamos a candidatura da Marielle, já tínhamos a certeza que teríamos a possibilidade de eleger uma mulher negra, que vem dos direitos humanos, que vem da favela, assim como eu. Então, eu conheço Marielle na favela da Maré, na luta por direitos humanos, a partir da luta da educação popular também, do pré-vestibular comunitário. Então, quando conseguimos eleger Marielle, Marielle me convidou para ser a sua chefe de gabinete. Então, com ela, trabalhei até o seu feminicídio político. Então, o histórico da nossa entrada na política difere do histórico de outras mulheres que entraram na política. São mulheres que muitas vezes entraram na política porque o pai era da política, porque o avô era da política, porque o marido era da política. Então, os sobrenomes de mulheres historicamente colocadas na política brasileira são sobrenomes de uma herança política patriarcal. E nós chegamos na política de uma maneira completamente diferente. Chegamos na política a partir do nosso trabalho concreto em defesa dos direitos humanos, em defesa do povo negro, em defesa da população LGBTQIA+, em defesa da liberdade religiosa. Então, esse é meio
que a Daphne acabou de ler ataca exatamente todas as perspectivas que nos levaram a ser a mulher mais votada da história do Rio de Janeiro, né? Com essas bandeiras. Então, o ataque é extremamente misógino, racista e, enfim, LGBTfóbico, racista religioso também, que ele fala de macumbeiros, e, inclusive, nesse meio que a Daphne acabou de ler, ele também ameaça invadir escolas. Então, dessa perspectiva, é muito importante que a gente tenha uma investigação para a identificação e responsabilização dessas pessoas. Não estão atacando a mim somente, estão atacando a democracia brasileira, estão atacando todos aqueles e aquelas que defendem pautas de garantia de dignidade e direito à vida, como nós defendemos. Então, é sem dúvida nenhuma um ataque ao Estado Democrático de Direito, e é por isso que o Estado Democrático de Direito precisa demonstrar firmeza nas investigações também para a identificação e responsabilização dessas pessoas. Exatamente. Ô, deputada, quando a Marielle sofria ameaças, assim, pelas informações depois recolhidas, não houve assim, uma tomada de providências para protegê-la, né? Ela, no dia do atentado que tirou a vida, ela não tinha nenhuma equipe de segurança acompanhando, ela, seu motorista e uma assessora, né, no carro, sozinhos. Então, vou repetir a pergunta que o Marcelo fez. Você já comunicou à mesa essas ameaças, né, à direção da Assembleia, e que providências foram tomadas para protegê-la dessas ameaças tão, né, assim, odiosas, traduzindo uma disposição de realizar. Né? Exatamente, Tereza. É importante dizer também que, no caso da Marielle, não tiveram tantas ameaças assim via e-mails, né? Na verdade, o que era tolido era a fala dela no plenário. Enfim, nós vimos que teve um conluio político entre polícia, política institucionalizada, né? O próprio Estado no Rio de Janeiro. Então, por óbvio, as iniciativas de cuidado com relação à vida da Marielle não foram tomadas, e isso é uma questão. Ela vinha de um processo de assessora do Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo já era ameaçado à época, foi, digamos assim, chegou na política também a partir de um debate de enfrentamento às milícias, esses grupos armados. Então, sem dúvida nenhuma, foi negligenciada a segurança da Marielle. Mas eu, assim que fui eleita, já tive ameaças no meu e-mail, né? Vocês vão lembrar, foi naquele ano de 2018 também, em que a lógica neofascista surge com o bolsonarismo muito forte nas eleições de 2018. Bolsonaro vai para o segundo turno, e ali, aquelas semanas que se seguiram do primeiro turno, eu já recebi diversas ameaças de cunho fascista. Então, eu rapidamente acionei todos os órgãos, o partido e a própria Assembleia Legislativa, de que eu não tomaria posse se eu não tivesse à minha disposição carro blindado de segurança. Então, o pedido de segurança já foi feito desde o momento que eu tomei posse, diante do que foi o feminicídio político da Marielle, em plena democracia brasileira. Então, essas medidas foram tomadas. Mas, ano após ano, em cada processo eleitoral, a violência política de gênero chega mais pesada para mim. Então, eu tenho que fazer novas ações de segurança. Então, eu já tive que me mudar 2 vezes, porque o meu endereço também foi parar numa rede bolsonarista, e as pessoas sequer sabiam que eu morava naquele endereço, e meu endereço ficou exposto publicamente. Eu já tive que mudar 2 vezes, eu mudei completamente a minha rotina, eu não vou à padaria sozinha, então é um preço alto demais a ser pago para quem está na política. Eu perdi a minha liberdade ao entrar na política diante de uma situação extremamente grave. Então, o incremento na minha segurança ele é pedido toda vez que há uma nova ameaça. Tem uma coincidência aí, né, de perfil. Você, Marielle,
a Talíria, a Beni, são todas mulheres negras que estão sendo ameaçadas, todas de esquerda, né? E você disse que piorou essa, digamos assim, essa violência política, né? O que você acha que está faltando, então, para a gente tentar um pouco resolver esse problema, né? Se está piorando, quer dizer, nada está sendo feito, né? Onde é que vai parar isso, meu Deus? Vai esperar ter uma segunda Marielle? Exatamente, Daphne. A gente não tem nos órgãos de investigação nenhum tipo de protocolo que garanta uma ação imediata diante das ameaças e violências sofridas, em especial pelas mulheres negras. Então, o que falta não falta mais vítima, a gente tem uma vítima concreta, que é a Marielle, mas falta a compreensão de que o Estado Democrático Brasileiro está sendo atacado quando essas mulheres negras, quando nós, mulheres negras, somos intimidadas e ameaçadas diante do nosso trabalho. Eu acho que essa é uma compreensão que, institucionalmente, ainda tem uma negligência, uma omissão. Então, a gente precisa continuar denunciando, continuar dando visibilidade para que as autoridades se mexam diante do que é o ataque, esse tipo de ataque à democracia. Porque se nós estamos nesses espaços, foi pela vontade do povo, foi com o voto do povo. Em especial aqui no Rio de Janeiro, eu fui a mulher mais votada da história do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa. Então, isso é um ataque frontal à democracia brasileira, num espaço onde só temos cerca de 15% de mulheres, num espaço onde temos poucos negros e negras vindos de um histórico de movimento social, de favelas e periferias. Então, a perpetuação de uma política onde essa elite política se mantém com homens brancos herdeiros da política brasileira também precisa acabar. Perfeito. Tereza, não sei se você pode ficar mais um pouquinho com a gente. Não, eu vou sair, que eu tenho lá a entrevista da ministra Gleisi, então, até eu chegar lá é a conta. Vocês continuam com a deputada, acho que é importante dar espaço, né, para essa denúncia reverberar, e depois vocês podem tratar de outras coisas da política. Obrigada, deputada, por sua presença. Peço desculpa, mas eu tenho uma coletiva ali da ministra que eu preciso ir, tá? Espero que a Assembleia e as autoridades garantam segurança concreta. Por exemplo, até agora você falou, mas eu não entendi. Existe uma equipe que lhe dá segurança permanentemente, que faz sua escolta, para te garantir um carro blindado? Essas coisas eu não entendi se foram providenciadas. Sim, foram providenciadas. Eu disse aqui que civil ou é federal a segurança? Carro blindado. Então, primeiro chegou o carro blindado, depois uma equipe de policiais que também foram escolhidos a partir de policiais que são policiais antifascistas, que a gente tem confiança também no trabalho. Então, a gente também tomou esse cuidado para não colocar dentro da nossa equipe também uma perspectiva onde seria reproduzida também uma lógica de negligência sobre a minha segurança. Então, ando com escolta, ando de carro blindado. Tenho certeza que se a Marielle tivesse um carro blindado, ela poderia estar conosco. Poderia estar vivo. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, Marcelo e Daphne, antes de eu claro. sair. Você acha que essa organização, com esse nome, com essa linguagem, que ela existe, ou isso é uma fachada para aumentar a intimidação? Porque, claro, quando se trata de uma organização secreta e tal, a gente fica mais apavorado, né? Porque é gente que vive no mundo das sombras aí, mas talvez, assim, pode existir ou não essa organização, ou ela pode ser apenas uma coisa de fachada de adversários políticos aí da extrema-direita, mas usa esse discurso aí de uma suposta organização secreta. Tal. O que você acha? Bom, eu acho que as autoridades públicas precisam dar essa resposta. Eles para investigar. Eles têm os caminhos. É no próton e-mail, mas eles têm formas de seguir o caminho que esse e-mail fez. É isso que eu espero das autoridades públicas, porque eu, enquanto uma parlamentar ou cidadã
ou se fosse qualquer uma outra cidadã da nossa sociedade, precisa ter das autoridades públicas respostas concretas diante de ameaças e intimidações. Não é porque eu sou uma parlamentar. É claro que, obviamente, se eu estou aqui é porque o povo escolheu, mas o poder público precisa dar resposta, sabe, Tereza? Eu evito ficar fazendo, enfim, criando na minha cabeça também fantasmas, né? Foi uma sociedade secreta, porque esse foi o e-mail assinado, mas eu espero que as autoridades me digam quem foi de fato. Então tá bem, gente. Então vou me retirar. Obrigada, deputada. Meninos, até depois. Tchau, tchau. Até depois, Tereza. Boa entrevista lá. Deputada, a senhora fez 2 boletins de ocorrência, certo? A partir desses boletins de ocorrência, alguma investigação foi aberta? Há algum caminhar nessa questão? Bom, foi sim. A própria delegada falou que já fez os procedimentos iniciais para a abertura da investigação. Então, eu estou aguardando, né? Porque esses 2 boletins de ocorrência foram agora, nesse ano, um atrás do outro, né? Mal começamos o ano e já vem essa enxurrada de ameaças. Então, os outros, eu sequer tive resposta, né? Dos outros que eu já fiz em outros momentos, inclusive em outros processos eleitorais. Então, aquilo que eu estava denunciando aqui, de que falta um protocolo nas instituições de investigação, nas polícias, para que ações imediatas sejam feitas diante dessas ameaças. Então, foi dito que as investigações começaram, mas eu sequer tenho resposta das investigações anteriores. E a senhora entrou também lá na ONU e na OEA depois dessas ameaças de morte. Qual é a perspectiva que isso também vá, digamos assim, adiantar alguma coisa, né? Que isso melhore essa situação? Desculpa, Marcelo, acabei de interromper. Não, tudo bem, não, está certo, melhor ainda. Vamos lá. É exatamente essa, Daphne. Enquanto a gente tem, em especial no estado do Rio de Janeiro, quase que uma omissão com relação e negligência com relação a investigações que levem aos responsáveis por isso, a gente sabe que, provocando a ONU e a OEA, a gente tem o Estado brasileiro comprometido no processo. Então, são organizações de direitos humanos internacionais que podem exercer aquilo que se prevê na defesa internacional dos direitos humanos, a provocação do Estado brasileiro, e é isso que a gente quer. Por parte do governo do Rio, alguma atitude ou só o que a senhora está lidando diretamente com a polícia, sem que o governo, Secretaria de Segurança, governador, Casa Civil, alguma coisa, tome alguma providência? É claro, essas 2 ameaças vieram no período do recesso parlamentar, tem isso também. Ocorreram agora em janeiro, né? Mas a senhora disse que já teve várias outras antes. Algum momento o governo do Rio foi solidário? Bom, hoje eu tenho uma reunião com o secretário de polícia do estado do Rio de Janeiro, justamente para levar até o conhecimento dele, se ele ainda não tem essas informações, e solicitar o que foi feito nas investigações anteriores. Então, essa será uma... É o secretário da Polícia Civil ou de Segurança? De Segurança. Segurança. Tá. Então, levarei até o secretário. Tem essa reunião agora às 10h30, então eu espero que ali a gente também tenha um diálogo mais profundo com os órgãos de investigação do estado do Rio de Janeiro. Mas não tenha dúvida, nós também estamos pleiteando reuniões com a Polícia Federal e com o Ministério da Justiça. O Ministério Público, alguém tomou conhecimento, se manifestou, lhe apoiou, lhe procurou? Nós oficiamos exatamente com os boletins de ocorrência do Ministério Público do Estado, mas
ainda não tivemos nenhum retorno do Ministério Público do Estado, mas a gente também quer provocar uma reunião com o procurador. Certo. Agora, deputada, se a senhora me permite, eu queria aproveitar a sua presença aqui e trocar um pouco do assunto e voltar para a política. Pode ser um pouquinho? Pois não. Como vai se dar esta sucessão no Rio? Tem um imbróglio lá na Assembleia Legislativa por conta do que aconteceu com o presidente da Assembleia, o Rodrigo Bacelar, que foi preso e afastado. O governador não tem mais vice-governador, porque tinha preparado todo um ambiente para o Rodrigo Bacelar assumir o governo quando ele, Cláudio Castro, vier a se afastar para poder concorrer ao Senado. E agora fala-se até em eleição indireta lá dentro da Assembleia. Qual é o quadro hoje que a senhora está sabendo? Bom, o quadro é muito confuso, Auler, justamente porque, diante dessa possibilidade de um caio e outros grupos se levantam, também tem fissuras, né, entre os grupos dentro da LERJ. Então, hoje, na Assembleia Legislativa, não existe um único grupo, né? Existe o grupo que era do Bacelar, que rachou também, o grupo... Então, são grupos que estão rachados entre si e que todo mundo viu a oportunidade de ocupar o poder. Então, nesse sentido, ainda está muito embaralhado a maneira que se dará essa sucessão. Já tem alguns movimentos, inclusive, de fora, para que o André Siciliano, que foi presidente da Casa da Assembleia Legislativa, volte nesse quesito. Eu não sei como juridicamente isso iria se dar, inclusive, mas que há uma tentativa de estudo nesse sentido também. Então, está tudo muito, muito confuso ainda. A gente ainda, com recesso parlamentar, a gente também tem poucas informações privilegiadas nesse sentido. Mas, pelo que eu estou sabendo, com o afastamento do Bacelar e a ascensão do De La Roy, que é o atual presidente, que era o vice-presidente, mas parece que ambos racharam, e o Bacelar já havia rachado com o Cláudio Castro. Você pode ter uma candidatura pelo lado do Bacelar, pode ter uma candidatura pelo lado do De La Roy, que seria o Rio, se eu não me engano. Não sei se o Rio já é do Bacelar ou do De La Roy. E aí aparece essa história que a senhora está falando, do Siciliano, que foi presidente por 2 vezes, que está lá em Brasília, já não é deputado estadual, ele foi candidato ao Senado e perdeu, seria candidato a deputado estadual, mas há a chance de um grupo elegê-lo para ter um candidato mais à esquerda na presidência ter um político mais à esquerda na presidência da LERJ nesse período eleitoral. O PSOL, como é que já conversou sobre isso? Não, o PSOL ainda não fechou posição com relação a isso. O nosso partido, nós temos 5 deputados na Assembleia Legislativa, e aí no campo de esquerda, no campo progressista, a gente soma ali, no máximo, 20 deputados. Então, de fato, qualquer ação feita precisa de uma conversa com o nosso partido, que não ocorreu. Mas há chance? A senhora vê chance? Como é que vocês estão enxergando isso? Claro. O PSOL é um partido que dialoga dentro da Assembleia Legislativa, dialoga com esse campo progressista. Então, a possibilidade de conversas há, mas é isso, ainda está tudo muito indefinido. Realmente, se eu for tentar taxar alguma coisa, seria leviana, justamente porque está tudo em aberto. Voltando para a eleição, no modo mais geral, o PSOL, ao que parece, já decidiu apoiar, sim, o presidente Lula, mas não apoia no Rio o Eduardo Paes, é isso? Bom, já está definido. O PSOL é base
do governo Lula. Isso já está dado há algum tempo, mas, obviamente, a gente vai pleitear ter candidato aqui ao governo do Estado. Quem são os possíveis candidatos? Bom, a gente tem a Thaís Ferreira como uma pessoa que colocou o seu nome, a Mônica Benício, que também colocou o seu nome, o William Siri, que também é vereador, também colocou o seu nome, Glauber também tem colocado deputado federal, também disponibilizou o seu nome. Os debates internos do PSOL ainda não ocorreram. Para o Senado, vocês apoiam a Bené? Bom, para o Senado, a gente também ainda não está com questão fechada dentro do PSOL, mas, sem dúvida nenhuma, muitos setores do partido são a favor do nome da Benedita. Isso é uma boa notícia. Bom, eu não sei, Daphne, se tem questões do nosso público. Muita gente se manifestou solidário aí, a deputada nessa liga. Estão se parabenizando pela coerência do pessoal aqui, no nome do Luiz Matos, né? O pessoal também já entendeu quem é o Ceciliano, que Marcelo falou siciliano, é o Ceciliano do PT, tá? Que a gente já entrevistou aqui algumas vezes. Ex-prefeito de Paracambi, André Ceciliano. Exatamente. E é isso, né? As pessoas estão aqui na sua discussão diária aqui do chat, mas não tem nenhuma questão aí para deputada por enquanto, não. Marcelo, você quer fazer mais alguma questão em relação ao... Eu não sei se a deputada quer falar mais alguma coisa. Eu, por mim, ficaria conversando com ela, mas eu já vi que ela tem um outro compromisso 10h30 que ela falou. Não sei se ela quer colocar mais alguma coisa além do que ela já colocou. Nós temos o tempo que ela necessária. Tá? Não, muito obrigada, também quero ir me despedindo, mas eu acho que a gente tem que conversar em outro momento sobre Banco Master, sobre a situação do governador do Rio de Janeiro, imbricado na história. Afinal de contas, a gente viu, né, que ele colocou o dinheiro da Previdência no Banco Master. Então, tem toda uma situação também de imbróglio com relação ao Banco Master e que vai direto de encontro, né, à péssima gestão que o Cláudio Castro fez e faz no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse é um tema bom para a gente tocar das próximas vezes. Então eu vou emendar com uma pergunta, a senhora vai me desculpar, mas é algo que eu vou entrar na conversa com a Daphne aqui. Estamos vendo que o Eduardo Bolsonaro está voltando da sua viagem internacional mais rápido, foi a Israel, não conseguiu aquilo que ele desejava, teve lá uma foto com Netanyahu. Carlos Bolsonaro parece que está apanhando muito em Santa Catarina, largou aqui a Câmara Municipal e para ser candidato está apanhando muito lá. O Eduardo Bolsonaro não poderá ser candidato. Como é que a senhora vê o futuro do bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro? A senhora acha que eles ainda são fortes? Ainda vão eleger candidatos? Ou está minguando toda aquela força que eles tinham? Bom, é importante dizer que o bolsonarismo ele tem as suas raízes aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto o Bolsonaro... Né? Total. Exatamente. Total. Sai daqui do Rio de Janeiro toda essa lógica fascista do bolsonarismo, inclusive com bandido bom é bandido morto, com frases que, enfim, tentam aí simplificar aquilo que é mais hostil e enviesado na política não só do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, o bolsonarismo tem sempre no Rio de Janeiro aquela perspectiva de que aqui estamos numa salvaguarda, né? Inclusive, aqui no estado do Rio de Janeiro, tem uma maioria de prefeituras muito ligadas ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então, não é qualquer coisa a interferência e a posição do bolsonarismo no estado do Rio de Janeiro. Hoje o governador ele é bolsonarista, hoje o presidente da Assembleia Legislativa o presidente interino é bolsonarista, é o maior grupo dentro da Assembleia Legislativa. Então, o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é o lugar onde o bolsonarismo ele se organiza de maneira muito concreta.
Mas é isso. Rei morto, né? Rei posto. Bolsonaro está preso, seus filhos estão encontrando um desgaste enorme diante das ações desesperadas que eles têm. Tem os grupos bolsonaristas disputando o poder, que não querem manter o poder na família Bolsonaro. Então, eu não tenho dúvidas de que o Bolsonaro está minguando e que, obviamente, esses serão os reflexos dessas eleições. Mas é óbvio que nós, enquanto campo progressista de esquerda, não podemos achar que isso está dado. Pelo contrário, né? Quando a gente viu a caminhada lá do Nicolas Ferreira, inclusive naquela situação completamente irresponsável de colocar as pessoas no meio de um temporal, enfim, tentando desviar a relação, inclusive, que o Nicolas tem com o Vocaro, né, e as suas relações com o próprio Banco Master, eu acho que demonstra também que eles têm um grupo muito fiel, que faz de olhos fechados o que eles mandarem. Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento, mas sem dúvida nenhuma o bolsonarismo ele está minguando, está se esfacelando diante da lógica que eles impuseram no Estado Democrático de Direito, seja com a tentativa de golpe, seja com o esfacelamento de pautas que deveriam ser centrais e que essa gangue aí não tem a menor responsabilidade. Então, muitos que votaram no Bolsonaro também perceberam a lógica de autoconstrução dos filhos do Bolsonaro nesse processo. Deputada, só agradecer aqui o Ricardo Souza. Flávio Bolsonaro discursou em Israel acusando o presidente Lula de antissemita e se apresentou como não senador, mas como candidato à presidência. Campanha adiantada, fake news às custas de verba como senador, diz aqui o nosso querido internauta Ricardo. Eu queria fazer uma última perguntinha para a senhora, prometo que vai ser a minha última. O PT tem pressionado o PSOL a aderir a uma federação de esquerda de olho aí nas eleições. Senhora, como é que está? Há quantas anda esse papo? Existe mesmo esse papo dessa federação? Bom, o PSOL, né, sem dúvida nenhuma, é um partido que agrega muitas figuras parlamentares importantes, que tem voto, que tem expressão, que tem visibilidade. Então, um debate com relação à federação, ele pode e deve ocorrer, mas isso com muita transparência, com muita informação. Afinal de contas, a gente está enfrentando aí um momento onde não dá para tergiversar com relação à manutenção e às garras da extrema-direita no Brasil. E esse é um papo que o pessoal vai ter que se debruçar nas suas instâncias. Marcelo. Eu só vou agora apelar para uma outra coisa. O Boulos, que entrou para o governo, que está no ministério, vai começar uma campanha viajando o Brasil inteiro para mobilização popular, principalmente para derrubar o 6x1, a escala 6x1. O Lindbergh falou recentemente aqui para a gente, inclusive, numa entrevista que deu lá em Brasília, de que usaria o pré-carnaval para fincar a bandeira do contra a anistia, contra a dosimetria e não permitir que a Câmara Federal, que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente à dosimetria. Temos o exemplo do Nicolas Ferreira, que com toda a irresponsabilidade dele, mobilizou um grupo e nesta brincadeira dessa semana, no meu modo de ver, ele não apenas garantiu a reeleição dele como deputado, como vai levar mais os 2 deputados juntos com a sobra de voto dele. E a esquerda? Cadê a mobilização da esquerda no Rio de Janeiro? Cadê a rua? Cadê o pré-carnaval que o Lindbergh está falando? É viável isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem um plano, e aí liderado por Guilherme Boulos, que tem muitos movimentos ligados a Guilherme Boulos, em especial de luta por moradia digna, e está todo mundo muito ligado nisso, né?
as caravanas estão acontecendo. Acho que esse vai ser um ano de garantia, e a ida do Guilherme Boulos representa isso, de garantir a relação do presidente Lula de maneira mais orgânica com esses movimentos sociais. Então, não tenho dúvida de que essa será uma empreitada importante e que vai ter êxito, e que já está tendo êxito, né? Guilherme Boulos esteve aqui no Rio de Janeiro ontem, numa ação muito importante de construção de um grupo de trabalho para ações votadas para favelas e periferias do Rio de Janeiro, e é importante dizer, o Rio de Janeiro tem 1/3 da sua população vivendo em favelas e periferias, uma ação importante que garantiu ali também a discussão não, né? O anúncio dos 170 milhões para investimento no Complexo de Favelas da Maré, de onde eu vim, inclusive, com relação ao novo PAC. Então, não tenha dúvidas de que a popularização e a entrega de trabalhos concretos em áreas mais vulnerabilizadas do nosso país inteiro é uma das estratégias importantes do governo Lula, de efetividade das ações do governo Lula, e Guilherme Boulos lidera essa mobilização, não só a partir das entregas concretas que o governo Lula está fazendo, e acabei de citar o novo PAC na Maré, que vai atender também Complexo do Alemão, é muito importante. Então, esse é um giro nacional que está dando. Eu estou dando só o exemplo de onde ontem a presença do Guilherme Boulos aqui foi essencial nesse sentido, inclusive trazendo o debate também com Minha Casa e Minha Vida, entidades, para a ocupação Povo Maravilha, que acontece no Porto Maravilha, um lugar onde a especulação imobiliária tomou conta, mas tem ali uma ocupação no MTST, que recebeu ontem a palavra do ministro Guilherme Boulos nessa tentativa, nesse compromisso de garantir o Minha Casa Minha Vida entidades ali no Porto Maravilha para essas casas populares, e que garanta aí a tentativa, né, de minimizar o déficit habitacional do Rio de Janeiro, que é de cerca de 500 mil moradias. Deputada, só diga, Marcelo. Não, eu não soube do Guilherme Boulos no IT, senão eu estaria lá ao lado dele para até cobrir o que ele veio fazer aqui. Eu estou louco para entrevistá-lo, estou brigando com a assessoria dele para dar uma entrevista aqui no 247. Super importante. Mas está difícil, diz que a fila é muito grande, que a fila de pedidos é enorme. Deputada, só para a gente finalizar, em outubro de 25, você solicitou o impeachment do governador Cláudio Castro, acompanhando aquela chacina, né, do Complexo da Penha. A senhora pediu também a federalização dessa situação, né, enfim, pediu ali, junto ao Ministério Público Federal, que as investigações da operação fossem transferidas para a esfera federal. A senhora teve alguma resposta a esse pedido? Como é que está essa situação? Bom, o que a gente teve concretamente foi a contribuição da Polícia Federal, inclusive na questão das autópsias, né? Mas, enfim, olhar esses corpos, né? Mais de 120 pessoas assassinadas numa ação do Estado, e isso não ser colocado, e aí trazer esse elemento assim, incômodo meu, de ter a imprensa burguesa negligenciando de que isso se tratou de um massacre, de uma chacina. Acho que a gente precisa sempre lembrar isso. O maior massacre, a maior chacina em tempos de democracia, né? Então, eu acho que a mídia burguesa se debruçou muito sobre aquele cadinho que o governo do Rio de Janeiro dá. Vou te dar umas imagens aqui de ação, aí pega as imagens, consegue likes, consegue também dizer que foi uma ação de sucesso, né? E é impossível falar que foi uma ação de sucesso quando a gente tem ali mais de 120 pessoas assassinadas, dentre elas policiais.
fora aquilo que a gente não conseguiu saber, né? Então, a federalização dessas investigações, ao meu ver, é super importante diante da complexidade que foi essa operação. Pedimos o impeachment do governador Cláudio Castro, inclusive, a gente só conseguiu pautar esse debate do impeachment nos meios de comunicação alternativos, na comunicação popular, porque aqui no Rio de Janeiro a gente foi completamente inviabilizado pelos meios de comunicação burgueses. Então, é importante a gente dizer também que diante dessa chacina, desse massacre, houve também uma aceitação midiática sobre o que aconteceu. E essa narrativa, infelizmente, a gente perdeu. Por isso, a federalização desse caso é fundamental para que a gente dispute também essa narrativa de que foi uma operação de sucesso. Então, acho que é central, mas a gente não teve uma resposta mais concreta. A gente teve aqui só essa ação, enfim, dos órgãos federais nesse sentido dos laudos cadavéricos. Pode estar havendo uma investigação paralela a partir dessa investigação que levou à prisão, inclusive, do Bacelar e do TH Joias, que é um inquérito que a Polícia Federal vem desenvolvendo no Rio, a pedido do, se eu não me engano, do Fachin, lá na DPF das favelas, sobre o envolvimento da política com o crime organizado. Isso chegou ao TH Joias, e ao chegar ao TH Joias acabou atingindo o Bacelar, que soube da prisão, avisou, comunicou, essas coisas todas. Esse inquérito não acabou. Lá na DPF da favela, eu tenho acompanhado, tem vários pedidos de sociedades civis, amicus curiae lá no processo, de intervenção nessa questão e de apuração dessa questão da Vila da Penha, da Vila do Cruzeiro. Mas, como o Fachin virou presidente, o Roberto Barroso assumiu a DPF, depois ele saiu. Aí agora está provisoriamente na mão do Moraes, esperando o novo ministro. E o Moraes não tem tido tempo sequer para despachar lá. Então, os pedidos estão se acumulando. Há lá a apresentação da polícia, do governo do Estado, da Procuradoria do Estado do Rio, do novo plano para recuperação territorial. Eles prometem uma operação agora, em fevereiro, março. Não sei se será antes do Carnaval, acredito que não. Para retomada de Rio das Pedras e Amuzema. Agora, é um risco isso tudo. Não tem uma definição. Nós ainda estamos sobre esse medo dessas novas operações que a Polícia do Rio vai fazer. Sim, Marcelo, super importante você ter trazido a questão da DPF. A DPF, sem dúvida nenhuma, se não a tivéssemos, a gente sequer teria instrumentos institucionais para questionar o que aconteceu no complexo do Alemão e da Penha. Então, foi importante a DPF nesse sentido, e é importante também a garantia da federalização dessas investigações envolvendo crime, política e polícia. Foi importante, e a gente notou que no próprio caso Marielle, né, ter entrado a Polícia Federal. Se não tivesse entrado a Polícia Federal, a gente não sabia até hoje quem foram os mandantes do assassinato de Marielle Franco. Isso é importante ser notado. Então, precisou a Polícia Federal entrar, porque assim, o TH já era conhecido da Polícia do Rio de Janeiro. Já era conhecido. Nos bastidores aqui no Rio de Janeiro dão conta. O secretário da Polícia Civil sequer cumprimentava ele nas atividades públicas, porque tinha sido esse secretário que tinha prendido o TH lá. E mesmo assim, então,
Cláudio Castro já sabia quem era TH, e mesmo assim abraçou o TH em todas as suas ações, inclusive entregando os novos carros ao lado do TH para a polícia. Então, assim, é um nível de... estou aqui escolhendo palavras para dizer o que isso significa, porque, assim, é absurdo. Comprometimento, digamos. Comprometimento é a palavra mais suave. Mais suave, né? Porque você imagina, toda a polícia do Rio de Janeiro já sabia quem era o TH, porque já tinha prendido o TH. E ainda assim, nas ações, ao lado do governador, ele vai entregar carros, vai fazer várias ações com a polícia do Rio de Janeiro, ações públicas, e que mantém uma relação íntima com o TH. Indo para jogos do Flamengo, tanto é que eles estão lá, né, assistindo o jogo do Flamengo juntos, enfim. E ele já sabia quem era o TH, porque a polícia do Rio de Janeiro já tinha prendido o TH. Mas precisou, obviamente, a Polícia Federal entrar na investigação para o TH ser preso, entendeu? Então, são relações extremamente complexas e que, de novo, remonta àquilo que a gente tem falado sempre, de crime, política e polícia estarem complexamente imbricados na perpetuação de uma lógica onde o Estado, ele próprio, está não só refém, mas atuante numa situação de banditismo e de criminalidade. Então, é assustador o que acontece no Rio de Janeiro. Também concordo com a senhora que é assustador. É assustador imaginar que Cláudio Castro pode ser eleito senador a partir da popularidade que ganhou com esta matança lá na Vila Cruzeiro, que é algo impressionante, impressionante como a grande mídia o trata com muito cuidado quando deveria cobrar mais dele. Agora, vamos ver o que acontece, vamos ver. E continuamos torcendo para que a senhora tenha a proteção devida e se descubram essas células fascistas. Isso, na verdade, são células fascistas que permanecem na sociedade brasileira. Nós tivemos lá ano passado, não me lembro se foi 24 ou 23, acho que foi 24, lá em Santa Catarina, com um grupo lá do Conselho Nacional de Direitos Humanos, investigando células fascistas lá. O mesmo fascismo de Santa Catarina que fez a lei que acaba com a raça, com a cota negra nas faculdades de Santa Catarina. Esse fascismo é esse fascismo que está lhe atacando aqui no Rio. Em Marcelo Auler, essa assinatura desse último e-mail, dessa tal de ordem secreta primadista, é de Santa Catarina. De lá também, né? Foi fundado lá, pelo menos. Perfeito. É isso. Bom, muito obrigada, deputada, pela sua presença aqui. Fica um convite para voltar sempre que puder e sempre que tiver alguma coisa também aqui para trazer para o nosso público, discutir com a gente. Obrigada, viu? E boa sorte aí na sua condução. Obrigada por lutar aqui pelo povo do Rio de Janeiro. Nós temos vários assuntos para tratar com a senhora pode voltar quando quiser. Opa. Rio de Janeiro precisa aparecer mais no Brasil 247. Muito obrigada, Marcelo Auler. Obrigada, Daphne. E sigamos aí na luta por um Rio de Janeiro sem fascismo e um Brasil sem fascismo, né? Eu acho que isso está na ordem do dia, de prioridade da nossa construção. Grande abraço para vocês e todos aqueles que ficaram nos assistindo até agora. Obrigada. Beijo.